Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Maria Comfort e o vídeo de hoje eu quis gravar de um jeito um pouquinho diferente. Eu não preparei uma iluminação, não sentei no lugarzinho de sempre, não pensei assim em áudio, som. Eu quis gravar de um jeito mais intimista assim e mais despojado porque eu quero meio que conversar sobre um assunto mesmo e abrir meu coração e falar um pouco sobre o que eu senti assistindo essa série, porque foi uma das melhores produções que eu vi esse ano de longe, assim. Então, bora lá. Eu assisti Missa da Meia-Noite muito na expectativa e muito empolgada, porque quem me acompanha no Instagram ou até aqui mesmo sabe o quanto eu admiro o trabalho do Mike Flanagan. Ele é o criador, diretor, roteirista e idealizador de duas séries excelentes da Netflix, a Maldição da Residência Hill e Mansão Bly. Então, assim, quem também já assistiu essa série sabe o quanto ele é um cara que usa o terror como uma ferramenta de narrativa e não necessariamente como fim. É só uma forma de contar histórias e eu adoro quando alguém usa o terror dessa maneira, porque pra mim, essa, assim, na minha opinião, tá? Eu sei que cada um tem uma visão diferente a respeito disso, mas na minha opinião, essa é a função mais legal do terror, porque assim como a comédia, o terror desperta emoções muito primitivas na gente, ativa coisas no nosso cérebro de um jeito muito instintivo. Então, sempre que a gente precisa ou quer levantar e debater um tema que precise dialogar com o nosso interior de uma maneira mais bruta e mais, às vezes, até eficaz, porque te faz sentir coisas, eu acho que usar o terror e usar a comédia são duas ferramentas excelentes para fazer isso, porque você realmente dialoga com o interior, o profundo interior das pessoas e com o instinto delas. O Mike Flanagan faz isso muito bem. Quando a gente pensa em histórias de terror, principalmente quando a gente pensa em histórias de terror sobrenatural, que envolvam fantasmas ou assombrações, etc., a gente tende a ter uma visão muito imediatista do que a gente espera daquelas histórias. Então elas precisam assustar a gente, os fantasmas precisam aparecer de um jeito que seja aterrorizante, que faça com que a gente perca o sono. Pra quem gosta de terror, né? Isso falando com quem gosta de terror. As pessoas esperam esse tipo de coisa. E as pessoas se esquecem que eu amo esse tipo de filme também, tá? Filme de terror que é pra aterrorizar mesmo por si só. E, enfim, incomodar, porque eu acho que isso também tem a sua função narrativa. Mas quando a gente fala de terror sobrenatural, as pessoas se esquecem que o fantasma, o ser sobrenatural, já viveu um dia, já existiu, já foi uma pessoa, já teve sua história. Então, acho que o Mike Flanagan, tanto na Residência Hill quanto na Mansão Bly, quanto nesse filme, nessa série, na Missa da Meia-Noite, ele usa esse fato de um jeito excelente para falar sobre luto, sobre perda, sobre morte e sobre a concepção que a gente tem em relação à morte. Para mim, Residência Hill é a que trabalha isso de um jeito mais... Foi a que eu mais gostei. Não é que é a melhor, mas foi a que eu mais gostei. Mansão Bly também trabalha a morte, trabalha a ideia de perda e de você enxergar histórias de fantasma como grandes histórias de vida, porque são histórias de amor que acabaram antes da hora, são histórias de famílias que acabaram antes da hora não, né? Às vezes viveram o tempo necessário na existência para existirem, mas são histórias contadas por pessoas que já morreram. Então ele tem isso nessas duas séries, e na Missa da Meia-Noite ele faz isso também de um jeito muito incrível e um pouco diferente, porque ele também trabalha uma outra coisa que... Gente, tá sendo um papo aqui eu falando, tá? Eu abrindo meu coração a respeito do que eu senti com essa série e sobre o trabalho do Mike Flanagan. Mas eu acho que no Missa da Meia-Noite ele trabalha uma outra coisa muito importante, que é o fanatismo cego religioso, o perigo que isso é, em questão de múltiplas interpretações dentro de um fanatismo religioso. E ele trabalha muito também com conceitos bíblicos verdadeiros. Eu cresci na igreja católica, eu cresci indo em missa, eu fiz primeira comunhão, eu fiz crisma. Hoje eu tenho uma espiritualidade um pouco diferente, eu não vou mais na igreja, mas eu estudei bastante a Bíblia, eu estudei bastante esses assuntos. Então, assim, todos os conceitos que ele trouxe da Bíblia e os paralelos que ele fez entre o que estava acontecendo com as pessoas daquela cidade e o que a Bíblia narra, são paralelos muito, muito possíveis. Isso porque a Bíblia é um texto muito aberto à interpretação. Por isso que cada um interpreta da maneira ali que enxerga melhor e pro seu benefício, muitas vezes. Nessa série, ele faz isso de um jeito tão bem e tão assustador que você realmente pensa, caraca, que terror isso seria, porque não é difícil que essa interpretação que eles usam no filme seja palpável para fanáticos religiosos, entendeu? A Missa da Meia-Noite conta a história de uma... com 5 minutos de vídeo eu vou contar a história da série, mas resumidamente.
É a história de uma população de uma ilha muito pequenininha que já sofreu muito com vários problemas ambientais, problemas econômicos. É uma ilha meio abandonada, muito pequenininha. E tem uma igreja, a igreja naquela ilha é o central da ilha, assim, é como a sociedade funciona, é como as pessoas se relacionam, é o foco principal daquela cidade, daquela ilha, né? O que é muito interessante também em questão antropológica, em questão social, ele utilizar uma ilha para falar sobre isso, né? Sobre fanatismo religioso e sobre esse tipo de assunto, porque é uma ilha, né? Metaforicamente é muito interessante ele ter usado isso. Enfim, um padre dessa ilha vai fazer uma peregrinação e ele não volta. Quem volta para substituir ele é um outro padre muito mais novo. E esse padre muito mais novo fala que ele tá internado, tá hospitalizado e não vai poder voltar para a ilha. Então esse padre mais novo volta, é o padre Purt, ele que é o que ficou internado, né? E volta esse outro padre para substituir ele. E quando ele volta, ele meio que começa a performar milagres naquela ilha. As pessoas começam, quem estava muito doente começa a melhorar, quem estava muito velho começa a rejuvenescer e uma menina cadeirante começa a andar, volta a andar. Então, todo mundo volta a frequentar a igreja, uma coisa que estava um pouco abandonada, todo mundo volta para a igreja e volta a acreditar cegamente no que aquele padre está dizendo. Indo para a parte do terror, também é muito interessante de pensar, porque o que você pensaria vendo uma situação como essa em primeiro momento? Uma pessoa idosa rejuvenescendo. Você vai pensar que é Deus ou você vai pensar que é alguma outra força que... Não sei, porque eu imagino, tá? O normal da vida é as pessoas envelhecerem e as pessoas morrerem e esse barco seguindo. Se uma pessoa muito velha está rejuvenescendo, você pensa, peraí, calma, isso não é o esperado da vida, isso não é o natural da vida, isso não é o curso da vida. Talvez isso não seja Deus agindo, né? Só que as pessoas estão tão cegas ali dentro daquele fanatismo que elas não enxergam isso, elas só querem os benefícios que aqueles milagres estão proporcionando para elas. E isso é muito interessante da gente pensar, né? Moralmente falando, porque... Caraca, partindo do princípio da vontade de Deus e do que Deus gostaria dos seus discípulos e das pessoas que o seguem, com certeza não é isso. As pessoas usam a fé e usam a sua visão sobre aquilo de um jeito para benefício próprio, e isso tá muito errado já, né? Não, isso não é muito cristão. Outro ponto, né, que eu tava falando, que eu comecei o vídeo falando, e eu acho que é o que realmente para mim foi o que mais me tocou na série, é a ideia da morte. Eu acho que é o mais profundo, assim, porque, spoiler, não se diz com essas palavras, mas o que acontece? O padre que voltou para a ilha era o padre já envelhecido que, naquela peregrinação, encontrou um vampiro, uma entidade muito antiga que ele jurou ser um anjo, ele interpretou como um anjo, porque na Bíblia mesmo, principalmente ali no Antigo Testamento, anjos são descritos de uma maneira muito assustadora, e é um terror se você parar pra pensar. Então ele interpretou aquilo como um anjo, ele interpretou aquilo como uma bênção, e ele virou um vampiro, achando que ele estava virando o Messias, é isso que eu quero dizer, mas não é exatamente essa palavra que eu queria usar, mas enfim, ele interpreta dessa maneira. E ele volta pra ilha e ele leva esse anjo, que na real é um vampiro, apesar de eles não usarem essas palavras, ele leva ele pra ilha numa caixa. Na igreja, quando ele tá praticando a comunhão, ele tá dando, em vez do vinho, ele tá dando o sangue desse vampiro, dessa entidade, desse negócio. Então a ilha inteira está tomando sangue, por isso que tá acontecendo milagres na ilha, porque as pessoas estão sofrendo os efeitos daquele anjo, vampiro. Partindo do princípio de como funciona a mitologia do vampiro. Quando você começa a consumir o sangue depois que você morre, você volta à vida como vampiro. Então, se as pessoas não pararem de consumir o sangue, quando elas morrerem, elas vão voltar à vida como vampiro. De novo, eles não usam essa palavra, o que também achei muito legal, assim, como abordagem, mas... Enfim. E isso é muito assustador, porque dentro do contexto tá todo mundo achando que aquilo, antes das pessoas descobrirem o que tá acontecendo, o padre e uma outra mulher da ilha, que chama Bev, que é uma mulher insuportável, aquela típica fanática religiosa que faz mal pra todo mundo e acha que é uma pessoa boa. Então, os dois acreditam que isso é uma mensagem de Deus. O padre não é uma pessoa ruim, a Bev é, o padre não é. Da minha concepção, tá bom? Ele tava achando que ele tava fazendo bem mesmo. Depois a gente descobre o porquê que ele fez isso, e é muito bonito também a conclusão da série. Mas enfim, já tô me prolongando demais. Eu disse isso tudo pra dizer o quê? Como a série fala sobre a volta à vida e você voltar, né, e você não aceitar o fim,
É uma série que fala sobre o luto e sobre você aceitar o fim. E sobre o que é você sentir a morte. Tem um personagem que é o personagem principal, eu acredito, um dos personagens principais, que se chama Riley, que é um cara que ele era daquela ilha quando ele era pequeno, quando ele era criança, ele era devoto da igreja e etc. E foi por muito tempo. E ele saiu da ilha para trabalhar numa startup. E ele cometeu um acidente. O primeiro episódio já é isso. Ele cometeu um crime, na real. Ele tava dirigindo bêbado e atropelou e matou uma menina. E aquilo assombrou a vida inteira dele, assim. Ele foi preso por isso. Ficou um tempão na cadeia. E quando ele saiu da cadeia, da prisão, ele voltou pra ilha. E a menina continuou assombrando ele. Ele parou de beber, entrou por Alcoólicos Anônimos. Tem todo um trabalho em relação a isso. E, em paralelo, ele perdeu a fé dele. Mas tem uma mulher na ilha que chama Erin, que é uma mulher que tá grávida, né? Ela engravidou de um cara escroto, fugiu, esse cara escroto voltou pra ilha também. E ela é muito devota, ela é muito católica. E é muito legal e é muito interessante ver essas duas perspectivas sobre o que é a vida. A perspectiva dela e da visão que ela tem sobre Deus, que é completamente diferente da visão dos outros fanáticos religiosos da ilha lá. E a visão dele, que é uma visão de uma pessoa agnóstica. Ele até fala, não é nem agnóstico, ateu mesmo. Ateu mesmo. Então é muito, muito incrível fazer esse paralelo entre os dois, assim. Os monólogos dessa série, os diálogos são perfeitos. São fantásticos por causa disso, sabe? Aí vamos entrar no ponto principal do vídeo, que é o que eu quero falar. Tem uma cena que os dois estão conversando. Ela pergunta pra ele o que ele acha que acontece depois da morte. E ele faz um monólogo maravilhoso sobre a parte química de morrer, até onde a gente sabe pela ciência. Então, o que acontece com o nosso cérebro quando a gente tá morrendo, e o que acontece com o nosso corpo, e como a gente se sente naquele momento. E ela faz a mesma visão, ela fala a mesma coisa, mas a partir da perspectiva do que ela acredita de uma maneira religiosa. Então, ela fala de como ela vai se sentir naquele momento e o que é a pós-vida pra ela. E é linda aquela cena, é linda. Mas vem uma cena muito mais bonita depois, no final. Spoiler de novo, mas eu acho que se você tá vendo o vídeo até aqui é provavelmente porque você já assistiu ou não se importa com isso. Quando ela morre, no final da série, ela relembra aquela conversa que ele teve. Na verdade, é como se ela se conectasse com tudo. E isso me lembra também Residência Hill, que é a mesma ideia de morte, né? De que, na verdade, o tempo, ele cai ao seu redor como chuva e não como uma linha reta. E, na verdade, você é tudo. E você faz parte de tudo. E a Erin, quando ela tá morrendo, ela lembra disso, né? Na verdade, ela tá conectada com todos os momentos da vida dela, e isso passa pela cabeça dela, e ela começa a lembrar, só que ela narrando aquele momento diferente. E aí ela entende. Cara, que isso é muito lindo. Quem já perdeu alguém, ou quem já teve um contato muito próximo com a morte, com certeza se perguntou o que aquela pessoa estava sentindo na hora que ela morreu. Será que ela estava sentindo dor? Será que ela estava sentindo medo? Será que ela estava em pânico? Será que ela estava... E aí a Erin faz uma descrição do que ela tá vivendo ali, e ela fala entre várias coisas, que ela pensou que ela fosse sentir medo, que ela fosse... Não é justo o que eu tô falando, porque não é tão incrível quanto o texto mesmo, que é o monólogo que ela faz. Mas ela fala como ela não tá sentindo medo porque ela tá preocupada demais existindo naquele momento. Que é quando ela entende que, na verdade, ela é tudo. E todos somos tudo. Todos somos o ar que a gente respira, a gente é o chão que a gente pisa, a gente é a natureza, a gente sempre foi e a gente sempre vai ser. Na verdade, agora a gente é só uma matéria, a gente é só um pedaço de células que, coincidentemente, por coincidência do universo, a gente se juntou e virou essa vida física, esse corpo, mas a gente foi outra coisa antes, a gente vai ser outra coisa depois no ciclo da vida. A gente vai virar pó de novo e vai alimentar outros bichos, e a gente vai continuar existindo de outras... Eu fico arrepiada. De outras maneiras. E refletir sobre isso é muito maravilhoso, e como isso é feito na série é muito incrível, porque ela entende que todo mundo é o cosmos e todo mundo faz parte do cosmos. Então não tem por que ter medo de morrer. Porque no fim das contas a gente é tudo e a gente vai continuar sendo tudo. Tem que assistir a série, tem que ver esse trecho e ela falando sobre isso e como isso entra na história, né? Como isso entra na narrativa. Eu não vou me aprofundar na questão da história como um todo. Eu tô falando do ponto de vista da reflexão e da filosofia sobre a morte, né? Pra mim isso foi primoroso e, de novo, o Mike Flanagan tem textos incríveis. Os monólogos das séries dele são maravilhosos e esse não foi diferente. Missa da Meia-Noite trouxe uma reflexão muito grande sobre fanatismo religioso, com uma outra abordagem que eu não tinha visto ainda. A gente discute muito sobre fanatismo, né? Mas a abordagem dessa série é maravilhosa, assim, é diferente do que a gente está acostumado.
E trouxe uma reflexão muito bonita sobre o fim e sobre a morte e sobre aceitar o fim e não ter medo do fim. Por isso se tornou uma das melhores produções que eu assisti. Eu vou deixar um link aqui embaixo de um vídeo que eu vi de um filósofo. O vídeo tá em inglês e não tem tradução, mas para quem entende inglês pode ser interessante de ver. Se não, eu vou pesquisar também se tem algum outro texto em português, eu vou deixar o link aqui embaixo, mas que discuta a questão filosófica dessa série. Porque esse vídeo desse filósofo é muito interessante, ele fala justamente sobre isso, sobre a gente entender filosoficamente que todos somos um pouco de Deus também, e todos fazemos parte desse cosmo, e quando a gente entende isso filosoficamente é muito assustador, mas é muito libertador também, ao mesmo tempo. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês assistirem, se vocês se interessarem. E é isso. Assistam Missa da Meia-Noite. Preguem a palavra de Mike Flanagan, o criador de séries incríveis. Esse cara é fantástico. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse estilo. Eu editei super pouco, eu vou pensar ainda se eu vou inserir cenas e tal, não sei ainda se eu vou fazer isso, talvez eu faça. Mas eu quis fazer uma coisa mais conversa mesmo, porque eu acho que é um assunto mais filosófico, então é mais legal a gente conversar desse jeito mais despojado. O áudio não ficou 100%, a iluminação não ficou 100%, mas o objetivo do vídeo meio que é justamente ser uma conversa, então não precisa estar 100%. Obrigada por você ter assistido até aqui, um beijo grande e tchau!